A Ponte Preta joga amanhã pela Copa do Brasil, 19 horas e 30 minutos, vai enfrentar o Coritiba. Primeiro jogo na capital do Paraná e o segundo será realizado aqui em Campinas. Falando da Ponte, Vinícius Bueno. E o time já está definido, Batista. Aliás, ontem nós trouxemos um esboço de equipe, né? Até porque os titulares que enfrentaram a equipe do Cruzeiro não foram para o campo, fizeram apenas um trabalho regenerativo em função do desgaste da viagem, mas hoje duas novidades. O Pablo confirmado na zaga ao lado do Renato Chaves, o Guto voltando a colocar essa zaga que foi muito bem contra a equipe do São Paulo, né? Renato Chaves e Pablo, uma dupla bastante elogiada, e o Juninho confirmado no meio-campo no lugar do Natan. Essas foram as duas novidades que nós pudemos acompanhar no treinamento de hoje. Mas na entrevista coletiva, e nós até acompanhamos um pouco no microfone da Rádio Bandeirantes, o Guto confirmou outro titular, Marcelo Lomba, que vem numa boa sequência até para ganhar mais ritmo de jogo. O time já está definido, enfrenta a equipe do Coritiba amanhã no estádio Couto Pereira, com Marcelo Lomba no gol, Jefferson, Pablo, Renato Chaves e Gilson, Juninho e Vitor Xavier são os dois volantes. Aquela linha de três armadores um pouco mais à frente tem Paulinho centralizado, Rony aberto pelo lado direito, Cezinha na esquerda e Borges tendo mais uma oportunidade como titular. Este é o time da Macaca para enfrentar o Coritiba amanhã pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Batista. Ô Vinícius, eu estou vendo o Gurilão lá, os jogadores da Ponte estão almoçando no refeitório do Majestoso, é isso? Exatamente. Sempre quando acontece alguma viagem, os atletas treinam aqui no estádio Moisés Lucarelli para na sequência já irem para o refeitório, fazer ali uma refeição, toda ela equilibrada, né, como dizem aqui no mundo da bola, com um cardápio passado pelo nutricionista. Então os atletas almoçando neste momento, daqui a pouquinho de Gurilão, seguem para o aeroporto de Viracopos e de lá embarcam para a cidade de Curitiba. E você tem conhecimento aí do restaurante, a comida é boa, a qualidade da comida é boa, aí já comeu no restaurante da Ponte, ô Vinícius? Não, ainda não tive esse prazer, a gente apenas sofre, né, porque o cheiro de fato é muito bom. Então, quando temos ali uma movimentação no refeitório, a gente fica apenas sofrendo do lado de fora, porque o cheiro de fato é muito bom. Agora, com relação à questão do jogo de domingo, né? Aliás, no sábado, a Ponte enfrenta a Chapecoense 18h30, novamente com portões fechados. Ou seja, o torcedor não terá acesso de novo nesse jogo. É verdade. A segunda partida, né, de punição em função daquela confusão que aconteceu na reta final da Série B do ano passado, jogo contra o Joinville. A Ponte já cumpriu um jogo de suspensão contra o São Paulo e neste sábado, 6h30, irá ter de cumprir o seu segundo jogo. Segundo e último. O grande detalhe é que, além de não ter torcida, a Ponte não terá o técnico Guto Ferreira à beira do gramado. Alexandre Faganello ficará ali comandando a equipe, já que o Guto foi expulso contra o Cruzeiro e uma nova determinação da CBF faz com que os treinadores também cumpram suspensão no jogo seguinte. E só um detalhe a respeito do Rodinei. Muitos torcedores, né, perguntando se o Rodinei recebeu alguma proposta ou estaria de saída da Ponte, porque ontem ele publicou uma foto nas redes sociais em uma churrascaria muito tradicional na capital paulista, ao lado de empresários. Inclusive um deles, o Fernando Garcia, que tem ligações fortes com o Corinthians, mas pelo que eu conversei com o próprio jogador ontem à noite, ele me garantiu que foi uma conversa apenas com os empresários que gerenciam a sua carreira. Ele fez um jantar ali com essas pessoas próximas, mas em nenhum momento o assunto negociação foi colocado na mesa, segundo o próprio jogador. Olha, eu tenho mais uma pergunta para o Vinícius Bueno, mas antes vamos comentar aqui, o CH e o Zé Arnaldo, sobre esta questão do time alternativo. A Ponte vai enfrentar a equipe do Coritiba. Aliás, só para esclarecer aqui essa questão da Copa do Brasil, dos 10 confrontos atuais, Ponte, Coritiba, Santos Sport, Ituano e Goiás, Vasco e América, Palmeiras e Asa de Arapiraca, os 10 vencedores vão se somar aos 5 brasileiros que disputaram a Libertadores: Corinthians, São Paulo, Inter, Galo e Cruzeiro. O Fluminense, que foi o 6º do Brasileiro 2014, e formando, portanto, as oitavas de final. E aí é feito um sorteio para o novo chaveamento com estes 16 clubes. O ano passado dividiram em 2 grupos de 8 para formar o ranking, para que um gigante não pegasse o outro. Então esta é a informação correta e não aquela que, se a Ponte passar pelo Coritiba, vai enfrentar o vencedor de Vasco e América. Não vai enfrentar o vencedor de Vasco e América.
porque vai ter um sorteio e um novo chaveamento será feito. É direcionado, fica um lado da tabela e o outro lado da tabela. 8 e 8, depois eles se encontram, é a Copa do Brasil. E sobre esse time alternativo, com exceção aí do Jefferson, que é bom jogador, Chaves é titular, pode ser considerado. Pablo também, Gilson. Juninho, para mim, é o melhor primeiro volante que a Ponte tem. Lá na frente vai ter o titularíssimo, que não está jogando agora, mas será, que é o Borges. O Rony foi titular até outro dia. Então, o grande desfalque que a Ponte terá na partida contra o Coritiba, na minha opinião, Zé Arnaldo, é o Bob que não vai jogar e o Renato Cajá. Exatamente, concordo plenamente com você. Bob e Renato Cajá, aliás, são 6 titulares e 5 jogadores que já entravam no time de cima. Eu acho que está bem equilibrado, tem razão a Ponte Preta. A Ponte joga sábado contra a Chapecoense, não dá para jogar quarta-noite em Coritiba sem se cansar por um jogo de sábado contra a Chapecoense. Agiu corretamente, é um alternativo que tem chances de não se eliminar, ou seja, de perder feio lá em Coritiba. Dá até para conseguir um resultado bom para reverter depois jogando em casa. Diria o Buzina lá em Itupeva, é um misto quente. Olha, é o seguinte, um rápido intervalo, voltamos já aqui na tela da Band.